frutos amadurecidos. É tão bom comer um fruto amadurecido, não é? Pensa numa manga rosa. Quem já chupou manga rosa? Mas manga rosa igual lá de Minas? Ah, nunca. Ó, a de Mato Grosso é diferente, né? Manga rosa. Aqui não tem, aqui nunca chupei a manga rosa. Vocês conhecem manga rosa? Aqui tem manga Tome, Palmer, né? É tudo imitação de manga rosa. Lá na casa da minha tia, lá em Minas Gerais, lá no interior, lá tinha um pé de manga rosa. Gente, pensa numa manga cheirosa. Mas de longe você sentiu o cheiro da manga, sabe? E aquela tia, ela era assim meia, sabe? Rapaz, você que ela não deixava a gente pegar uma manga do pé de manga rosa. Era verdade. Ai, eu sonhava em chupar uma manga rosa. Aquela manga rosa madurinha, que você morde assim, ó, e o suco escorre assim no canto da boca. Que a gente, quando é menino, cheio de poeira, você... Não é verdade? Quem já fez isso? É bom demais. Por que vocês acham que a gente é gordinho assim? Por causa daqueles nutrientes daquela época. Então, um fruto assim, amadurecido, né? Uma manga, né? Uma jaca, né? Para quem gosta de mais fruta mais potente, madurinha, é bom demais, não é? E o texto que nós lemos, ele diz que tem uns frutos que não chegam nem a amadurecer, se perde antes de amadurecer, né? Antes de amadurecer. Mas aqueles que amadurecem, esses frutificam, né? O fruto maduro, ele alimenta outras pessoas. Ele alimenta outra pessoa. Ele exala o cheiro. A fruta quando está madura, você sente o cheiro da fruta, né? Então você percebe a presença da fruta, e é muito saborosa. Amém? Eu não sou agricultor, né? Mas eu aprendi algumas lições importantes aqui com o nosso semeador, né? E o pai é agricultor, né? Ele disse: eu sou agricultor, meu pai é agricultor, né? E é dos bons. Jesus disse que o pai é agricultor. Por isso que Jesus usa muitas ilustrações, né? Com alimentos, com plantações, né? Porque o pai dele é agricultor, né? Ele plantou muitas lavouras bonitas. Amém? Muitas lavouras tops. E esse texto, ele falou muito comigo, né? Tem falado muito ao meu coração. Eu queria compartilhar com vocês. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de plantação, de fruta? Não. Jesus está falando de fé. Falando de fé. Está falando de uma vida de fé. Jesus está ensinando os discípulos sobre fé, né? E o que Jesus está ensinando para a gente, ensinou aquele dia para os discípulos, é que fé vem por receber a palavra. Paulo diz que fé vem pelo ouvir a palavra, né? E Jesus diz que fé vem pelo receber a palavra. É a forma como nós acolhemos a palavra no nosso coração que fé é gerada, que fé é amadurecida, que fé é aumentada, né? Que fé é compartilhada. Depende da forma como nós acolhemos a palavra, recebemos e acolhemos essa palavra. Não é que Paulo estava errado, não, Paulo estava muito, muito, muito certo. E é verdade, né? Fé vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus, a mensagem de Deus. É isso que gera fé em nosso coração. E o interessante aqui, qual é o fator motivador, o que levou Jesus a contar essa parábola, né? O que motivou o coração do Pai, o coração de Jesus a contar essa parábola. É interessante que o texto começa dizendo, no versículo 4, primeiro ele começa falando, né, das multidões, que Jesus andava pelas cidades, né, pregando o evangelho. O versículo 4 diz: afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele, né, gente de todos os lugares, todas as cidades, Jesus passa então a explicar, ensinar por meio de parábolas. E no versículo 9, os discípulos fazem assim: não entendemos que parábola é essa, que ensinamento é esse, né?
parece que eles ainda não tinham percebido, não tinham entendido, ou talvez essa tinha sido a primeira parábola que Jesus tenha contado, né? Mas o fato é que Jesus vai explicar para eles, com detalhes, né, o que ele estava falando, o que ele estava ensinando. E nós podemos extrair, queridos, lições poderosas para a nossa vida, lições extraordinárias para a nossa vida, a partir dessa parábola, a partir desse ensinamento de Jesus, né? A fluir a multidão cresceu, aumentou muita gente. Jesus conta uma parábola. E sabe por que ele conta a parábola? E ele vai falar, né? Olha, os mistérios, né, são dados a conhecer a vocês, os filhos, aqueles que estão perto, aqueles que me seguem, né? Então ali nós vemos que tinha uma multidão, e nem sempre a multidão está para aprender, né? Para ser instruída, para ser disciplinada, para ser discipulada, para ser orientada. Muitas das vezes, na maioria das vezes, e Jesus disse isso, a multidão quer o quê? Quer pão e peixe. A multidão quer o quê? Resultado. A multidão quer o quê? Solução dos seus problemas. A multidão quer o quê? Né? Quer coisas boas, né? Quer alguma coisa, quer algum benefício. E na maioria das vezes é isso que a multidão queria. Não é que Jesus não deixou de atender a multidão, ele também atendia a multidão. Quando faltou pão, ele multiplicou o pão, né? Faltou alimento, ele foi lá e multiplicou. Então ele atendia pessoas enfermas, iam até ele e ele as curava. Ele nunca deixou de atender a multidão. Mas Jesus sempre quis o coração e não a multidão. Jesus sempre quis a atenção e não a plateia, né? Então é isso que ele está falando para os discípulos. É isso que vai acontecer, porque Jesus estava ensinando, e a multidão teve um momento que saiu, foi embora, dispersou, a ponto de ele voltar para os próprios discípulos e perguntar: vocês não querem ir também? Né? Mas Pedro, cheio de graça, sabedoria, diz: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Ou seja, não tem lugar melhor do que esse. Ele poderia cantar: eu só quero sua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a mão. Entendeu? Porque ele queria a presença. Pedro entendeu que a presença dele era suficiente, era muito mais importante do que o que ele fazia. Amém, queridos? Então nós vamos aprender aqui algo muito interessante, né? Glória a Deus, você não está com uma multidão, né? Amém? Glória a Jesus. Então qual a primeira lição que a gente quer extrair desse texto para a gente? Que a maneira, Jesus está ensinando os discípulos aqui, ó, e nos ensinando, a maneira como nós, como eu e você, como eu ouço a palavra, vai fazer toda a diferença. A maneira como eu ouço a palavra faz toda diferença. E por que faz toda a diferença? Porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir é diferente de escutar. Tem muito barulho, queridos. Tem muito barulho, tem muito ensino, tem muita instrução. Ouvir é diferente de escutar. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: eu preciso que vocês ouçam, não apenas escute, mas que vocês ouçam. E isso é tão importante, tão interessante, que nesse pequeno texto, nessa parábola, Jesus menciona o verbo ouvir várias vezes, por 6 ou 7 vezes. Ele vai atrair, chamar a atenção para que ouvir é importante. Ouvir é importante. Ouvir é importante. Sempre que uma palavra, sempre que um assunto é muito repetido na Bíblia, ou em um texto, em uma perícope, né, em um assunto, é porque aquilo é muito importante. A gente está em Jesus e Ele está em nós, é importante? Sim ou não? Quando Jesus falou disso, Ele repetiu 11 vezes, se não me engano. Se a minha palavra estiver em você e você estiver em mim, se eu estiver em você e você estiver em mim, se você permanecer em mim e eu permanecer em você, vocês vão fazer isso e aquilo, vai dizer e vai acontecer. Então é muito importante eu estar nele e ele estar em mim.
assim como ouvir é muito importante. Amém? Ouvir é muito importante. É preciso ouvir. Diga assim: Senhor Jesus, me dê um ouvido pronto para ouvir, não apenas escutar. Quando a gente escuta, pode entrar aqui e sair. Tem gente que nem escuta, mas fica prestando atenção, fica atento, fica ligado. É ou não é? Entende? Então há muita diferença. Tem muita gente escutando muita coisa e não está tirando tempo para ouvir. Para ouvir. Então ouvir é muito importante. É tão importante que Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, que nós precisamos despojar de toda impureza, despojar de todo acúmulo de maldade e acolher com mansidão a palavra que nos foi ministrada. Ele diz: em vós implantada. Olha, implantada é colocada dentro, né? É inserida, é enxertada. A palavra precisa, amado, cair no nosso coração, no solo do nosso coração. Ela não pode ficar apenas na nossa mente aqui, no cóccix cerebral. Ela tem que cair para o nosso coração. A palavra que não cai no nosso coração, ela não gera resultado, não produz vida, não produz fruto, amados. Se a palavra ficar só aqui, no campo das ideias, no pensamento, na discussão, e ela não cair para o nosso coração, ela não produz o poder, né, que ela pode, o resultado que ela pode produzir, que ela pode gerar na nossa vida. Então Tiago, ele tem esse cuidado de dizer aos seus leitores: para que você acolha a palavra no seu coração, a ponto de ela gerar resultado, você primeiro precisa se despojar. Se eu não tiver essa intenção, e isso precisa ser intencional, amados. Eu preciso ser intencional para me despojar de quê? Maldade, impurezas, rancores, raiva, sentimentos ruins que não geram frutos bons, mas que tem uma capacidade de gerar frutos amargos, terrível. Aliás, ervas daninhas ninguém semeia, sim ou não? Precisa semear, amados? Não precisa, vai nascer por si só e vai crescer. Mas árvore frutífera você precisa plantar, regar, limpar, podar, cuidar, para que ela dê fruto. A erva daninha não precisa, ela nasce e cresce sozinha, e ela ainda impede a fruta, a que dá a fruta, de crescer. É ou não é verdade? Então por isso você tem que limpar, ok? Então é muito importante. Se eu não arrancar, então pôr de lado, largar, abandonar, né? Isso significa despojar, perder, deixar embora, sabe? Colocar nas águas e deixar fluir, deixar embora, deixar sair da nossa vida. Não tem como gerar fruto, porque a gente gasta muito tempo e se desgasta demais. Sabia disso? Quando o nosso coração está cheio de preocupações, principalmente de ódio, rancor, falta de perdão, o nosso coração fica entulhado. Não tem como você semear em uma terra entulhada. Não tem como. O semeador, antes de lançar a semente, ele ara a terra, ele estoca, tira aqueles tocos, tudo aquele garrancho, ele limpa, ele rastela, ele tira o entulho, ele tira as pedras primeiro, para depois ele vir e lançar a semente, semear. Amém? Diga assim: o Senhor Deus tem uma semente para o meu coração, eu vou cuidar dele, eu vou limpar, aleluia, eu vou arrancar, eu vou me despojar, porque eu sei que essa semente é boa, ela é poderosa. E se o meu coração, o solo do meu coração estiver limpinho, estiver preparado, estiver regado, uau,
ela vai cair e vai dar fruto. Não tem como a palavra cair em um coração entulhado, endurecido, sabe? Endurecido, encharcado de ódio, de rancor, de maldades, de indiferenças. Não tem como. A palavra vai acontecer como o primeiro solo, à beira do caminho. O solo é duro, todo o caminho, toda a estrada, ela é compactada. Então a semente cai ali e ela não vai prosperar. As aves virão e vão comer aquela semente. Vai servir para alimentar a árvore. Vai servir para alimentar a ave. A semente é tão poderosa que ela serve para alguma coisa. Amém? Às vezes a semente que era para você, para te alimentar, não está batendo, não está te alimentando porque o solo está duro. Mas tem gente alimentando, porque a palavra diz que ela não volta vazia, sem que cumpra o que lhe apraz. Toda palavra ministrada, ela tem um resultado, ela alcança, aleluia, aquele coração que está sensível e aberto para receber aquela palavra. É por isso que Jesus continua insistindo. Versículo 8, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido? Tem. Mas todo mundo tem disposição para ouvir. Todo mundo tem ouvido? Tem. Todo mundo tem aparelho auditivo? Tem. Se você não tiver aparelho auditivo funcionando, você pode hoje, graças a Deus, a ciência está aí, né? Que você tem condições de ouvir. Mas escutar não é para poucos. Escutar é só para aqueles que são intencionais. Decidem escutar. Decidem escutar. Amém? A fé vem pelo ouvir. Guarde isso. Guarde isso. Porque isso é importante. Então na parábola o semeador é o Senhor Jesus. Mas o semeador também é representado por todos aqueles que ministram a palavra. O semeador na parábola é o Senhor Jesus, mas ele é representado por todos que semeiam a palavra. O louvor é uma forma de semear a palavra. A pregação, o momento da pregação é uma forma de semear a palavra. Sentar com o irmão e conversar e ouvir um conselho é uma forma de semear a palavra. Estar em um culto de oração é uma forma de semear a palavra. Entende isso? Estar em um culto de terça-feira na terça bíblica, uau! A palavra está sendo semeada. Sementes estão sendo distribuídas e semeadas. Quantas oportunidades nós temos, amado, de ser semeados, de receber uma semente no nosso coração, de se colocar, de se colocar como terra cultivável, né? Como terra pronta para receber uma semente. Não falta semeaduras. Então a primeira lição que eu aprendo aqui nesta parábola é que a maneira como eu ouço, como eu recebo a palavra, vai fazer toda diferença. Quantas vezes nós vemos a um culto e o ministro está ministrando, o pastor, o irmão está ministrando e a gente começa a lembrar do irmão. Poxa vida, irmão tinha que estar aqui. É ou não é verdade? Essa palavra é para fulano. Essa palavra, ele tinha que estar aqui. Não, querido, não. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Amém? Amém? Segunda lição. A semente é a palavra de Deus. Semente. Você tem semente nas suas mãos. O que está te impedindo de viver uma grande colheita? Falta de semear? E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de vida abundante. Daquilo que Ele veio e trouxe para nós. Ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham em abundância. Está disponível. Por que não estamos vivendo? É preciso acessar. Então eu quero pegar esse texto hoje e quero que você entenda por que não está acontecendo. Por que a parábola diz que é 100 por 1 e aqui está dando só 20, só 10 por 1, só 5 por 1? O que está acontecendo? O que está errado? É o tempo do plantio? O que está errado é a semente? Não, a semente ela é poderosa. O problema da liderança? Não.
de quem é o problema, eu quero que você tire esta conclusão. A palavra de Deus, assim como a semente, ela possui vida e poder. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, amado, o que nós temos disponível para nós, queridos, ela é poderosa. E você precisa fazer uso dela, conhecê-la, trazer para a sua vida, trazer para perto de você, se apaixonar por ela, sabe? Essa Bíblia eu já falei para vocês, eu tenho várias Bíblias, várias. Essa aqui foi a Bíblia que me despertou para estudar a palavra. Ontem nós estávamos aqui limpando a igreja e um amigo veio aqui, né? Conversamos, ele veio aqui, a gente conversou um tempão. Depois eu falei, não sei com quem que estava aqui, falei, esse irmão, Lindinha estava, né? Falei, sabe esse irmão que está saindo aqui, ó? O primeiro livro que eu ganhei foi ele que me deu, foi ele que me incentivou a estudar a palavra. Por muito tempo eu fui um crente, amado, crente bom. Eu não dava trabalho, pastor, nunca dei trabalho. Quer dizer, nunca dei, seria muita, né? Já dei. Mas não de forma intencional. Não, eu vou pisar no calo do pastor. Não. Já dei porque todo crente dá trabalho, sim ou não? Não é o caso de vocês. Não é o caso de vocês. Amém? Né? Mas eu era assim, um crente bom, estava lá ajudando, trabalhando e tudo. Mas eu não era apaixonado pela palavra. Eu não dedicava tempo à palavra. Eu não lia no dia do culto, na hora da igreja. Lia a revista da escola dominical, porque lá na classe tinha que, por exemplo, as classes tinham que contar quantos fizeram a leitura. Então no final tinha um relatório, classe fulana de tal, tantas pessoas leram. Então aquela classe era, uau, tinha o prêmio, leu mais. Mas isso não é importante, amados. Aquilo não gerava nada dentro de mim. Por quê? Porque eu lia apenas para cumprir um protocolo. E aí ele me incentivou, vem para cá, você vai ser, olha querido, um irmão, uma pessoa que nem lia a Bíblia, Felipe. Ele chega para mim, mas eu tinha cara de crente, irmão. Olha o perigo. Eu tinha cara de crente, eu tinha jeito de crente, andado de crente, palavreado de crente, cantava como crente, bonitão como crente, tudo de crente, entendeu? Só faltava ler a Bíblia. Talvez seja o seu caso. Deus está falando contigo hoje, amém? Amém ou não amém? E aí ele chegou e falou assim, a partir de agora você vai ser o meu suplente. Era professor de escola bíblica dominical. Ele era professor, ele era obreiro, ele era evangelista naquela época já. Um homem de Deus, uma palavra, eu vou trazer aqui depois para ministrar, vocês vão ver que sabedoria, que profundidade, que homem conhece a palavra, né? E você vai ser, ó Isaac, que bronca Isaac, que eu entrei. Você vai ser o meu vice-professor da escola dominical, sabe de que classe? Dos obreiros, Isaac. Olha que fria que eu entrei. Fria nada, irmão, foi top demais. Porque eu tremi todinho igual vara verde. Falei, meu Deus, vou ter que ler. Agora eu vou ter que ler a revista várias vezes. Vou ter que ler a Bíblia. Vou ter que ler os versículos, né? Que está pedindo para ler. E eu vou ter que ler. Aí eu saí desesperado. Falei, meu Deus. Ele falou assim, domingo que vem, né? A revista tinha lá os tópicos. Falou assim, você vai comentar o tópico tal. Não era? Tinha os tópicos? Você, esse tópico é você que vai falar. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E agoniado, né? Corri na Rocha Eterna comprar uma Bíblia. Falei, agora vou ter que comprar uma Bíblia. Fui lá e comprei uma Bíblia de estudo, né? E me apaixonei. Essa é a minha Bíblia do coração. Ela estava um tempão lá. Olha aqui, eu não falei que eu tinha vaso. Aqui, a espada da verdade. Porque o obreiro precisa manejar a espada da verdade, irmão. Aqui. E por muito tempo ela ficou lá guardada, por causa da letra. O meu braço começou a ficar curto.
E eu não conseguia mais ler. Aí comprei uma da leitura gigante, extra gigante, né? Aí renovei os óculos, agora eu consigo ler. Mas ela está sempre comigo. Pega a sua Bíblia aí, dá um beijo nela, dá um beijo nela, dá um beijo. Não fica com medo não, não pega esse contamina não, você é sadio. Dá um cheiro nela aí, dá um cheiro aí, ó, dedo, ó. Inspira, você quer cheirar? Se vicia aí, ó. Só na letra, viu, irmão? Meu querido, se essa palavra não cair no solo do teu coração, você fica anos e anos e anos sentado num banco da igreja, numa cadeira da igreja, entra e sai, entra e sai, entra e sai, casa, tem menino, fica lá 200 anos, irmão, mas não cresce, não amadurece. E a fruta, quando não amadurece, eita, cadê minha espada, amor? Tá aqui. O que acontece com uma fruta que não amadurece, Jorge? Mas antes de apodrecer, você já viu que ela seca? Ela murcha, vai murchando. E o pior, ela não serve nem para gerar, porque a semente seca junto, não vai dar fruto. Diga assim: Deus me chamou para frutificar. Para frutificar. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Uau! Do que eu preciso? Do que você precisa? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva e é eficaz. E esse eficaz é eficaz para tudo. Ela é eficaz para restaurar o seu casamento. Ela é eficaz para te curar. Ela é eficaz para abrir porta de emprego. Ela é eficaz para escolher a moça ou o rapaz para casar. Ela é eficaz para tudo. Ela é eficaz. Não é para algumas situações, é para tudo. Para tudo. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Uau, diga isso comigo. Repete comigo. E julga os pensamentos e intenções do coração. Uau. Sabe, até aquilo que estava lá dentro do seu coração, que você nem sabia ainda que ia explodir, que ia pipocar. Porque você tem o hábito, porque você é intencionado na palavra, você ama a palavra, você aprende a palavra, você estuda a palavra, ela é apta para discernir aquilo e trazer a luz e te mostrar. Eu nunca vi, eu não conheço alguém que é apaixonado pela palavra, que vive na palavra, lendo a palavra, andar pecando. Você já viu? Você peca? Claro que peca. João disse que quem disser que não peca já pecou. Mas você não cai nas ciladas do diabo. Amém? Não cai. Porque a palavra vem e te fala: meu filho, o caminho é esse. Muda a rota. Muda a rota. A palavra de Deus, amado, plantada em meu coração, tem a capacidade de produzir frutos espirituais. Frutos espirituais. Versículo 15 de Lucas 8. Mas as que caíram em boa terra são os que, olha o que o texto diz. A que caiu em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão frutos com perseverança. Recebe a palavra, coração bom e generoso, sabe? Coração, o meu coração, o seu coração, ele precisa estar ansioso pela palavra. Se isso não estiver acontecendo, irmão, seja intencional, desperte. Pastor, por que eu não tenho paciência?
de ler a Bíblia. Tem gente que diz assim, pastor, é só eu começar a ler a Bíblia eu durmo. Ela é eficaz, amados. Ela cumpre o propósito. Ela também é sonífero. Amém? Olha que coisa boa. Porque se você estiver dormindo, você não vai estar pecando. Já cumpriu um propósito. Sim ou não? Então não se desespere, continue. Continue lendo e dormindo. Lendo e dormindo. Você só não pode ler 2 horas da manhã, né? Depois você já viu todas as porcarias, tudo aquilo que não presta. Sua cabeça já está cheia de coisa que não frutifica, que não prospera, que não serve para nada, que não vai te agregar valor, que não vai gerar crescimento. Aí tu vai ler a Bíblia. Vai dormir. O Senhor fala assim, não quero isso, vai dormir, meu servo. Entende? Diga assim, a partir de hoje eu vou ser intencional na leitura da palavra. Amém. A que caiu em boa terra são as que, tendo ouvido, primeiro Jesus diz o seguinte: a que cai em boa terra é aquele que retém a palavra, de um bom coração, coração generoso. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém? Jeremias 2,13 diz assim, amados. É muito forte esse texto. Olha o que Jeremias diz: porque meu povo cometeu 2 males. A mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retém água. Todas as vezes que eu deixo a palavra de lado e procuro outros meios para solucionar os meus problemas, é isso que eu estou fazendo. Eu estou cometendo o mesmo pecado que o povo cometeu. E Deus disse: o meu povo me deixou, me desconsiderou. Eu que sou fonte inesgotável, manancial de água viva, e eles procuraram cisternas rotas, que não retêm água, cisternas rachadas. Então o seu primeiro contato, a sua primeira instrução, o seu primeiro conselho, quem vai tirar é a palavra. Vai para a palavra, crente. Vai para a palavra. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Aí eu pego o gancho do Isaac, que foi ministrado domingo. Você vai receber tanto não. Sim ou não? É por isso que muita gente não gosta de ir para a palavra, porque é só não. Na maioria das vezes é não, é ou não é? Porque na maioria das vezes, amado, nosso anseio é carnal. A nossa vontade é carnal, o nosso desejo é carnal. É satisfazer as nossas vontades. Mas eu lembro da palavra do Isaac: até o não de Deus é sim. Porque o não de Deus é a melhor resposta para mim. É a melhor resposta para mim. O que acontece, amado, depois que a semente é semeada, é lançada, né? O que acontece, o que vai acontecer, vai depender do tipo de solo. Amém? Vai depender do tipo de solo. E aqui nós vamos começar a dar mais uma rochadinha. Amém? Estamos juntos? Vamos lá? Então a culpa não é da liderança da igreja. Meu casamento não vai bem, a minha vida não vai bem, não estou legal, as coisas não estão indo bem lá em casa, eu não estou conseguindo administrar bem as tensões, a pressão. O problema não é da liderança da igreja, também não é da liturgia do culto. Não estou sentindo nada. Vou para a igreja, pastor, vou e volto todo domingo, não sinto nada. A culpa não é da liturgia. Não é que o ministro de louvor escolheu os hinos errados. Não é, amados. A culpa não é do modelo adotado pela igreja. Estou sozinho, ninguém anda comigo, ninguém me acompanha. Não é.
Não é. A questão está no tipo de solo. No tipo de solo. Olha só, eu vi uma frase essa semana e gostei. Está até aqui, mas vou citar logo. Augusto Nicodemos. Sabe qual é o maior desafio do cristão, do cristianismo? O maior desafio do cristão é permanecer em fé. Não senti nada. Não senti nada, pastor. O milagre não chegou. Não chegou milagre. Meu problema não foi resolvido. Aliás, pastor, eu tive um prejuízo danado esse mês. Estou abandonado, estou só. Esse é o desafio do cristão. Vai ver lá o apóstolo Paulo escrevendo nas cartas da prisão. Filipenses, a carta da alegria. Na prisão, preso. Já estou sendo derramado como libação. Estou vendo a hora da minha chegada. Cada hora que um soldado passa aqui, eu vejo a minha cabeça rolando. Entendeu? Estou sentindo que minha hora está chegando. Qualquer momento. Mas uma coisa eu sei. Combati o bom combate. Corri a minha carreira que estava proposta para eu correr. Guardo comigo a fé. Essa ninguém me tira. Tribulação não tira. Nudez não tira. Espada não tira. Falta de pai, falta de mãe, falta de amor, falta de carinho, falta de atenção, falta de comida. Porque ele diz, eu aprendi a vestir bem e a estar despido, a comer bem e a ter necessidade, a andar de navio e viver naufrágio. Eu aprendi. Em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Diga assim comigo, o meu desafio é permanecer firme, em fé, mesmo não vendo nada. Sabe por quê, amados? Porque nós só enxergamos daqui até ali. Hoje eu estou conseguindo enxergar um pouquinho mais por causa dos óculos. Porque se eu tirar, já embaralhou tudo. A Késia já está toda turvada. As nossas vistas não passam daqui. Mas glória a Deus que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Andamos por fé. Sabe por que sofremos demais? Sabe por que você anda numa angústia? Porque você quer ver a sua crise e as suas necessidades supridas. Quando ele disse, eu já supri a sua necessidade maior. Eu já morri por você. Você quer trocar? Quer trocar? Vamos fazer o seguinte, eu te dou tudo que você quer e tu vai para a cruz. Você quer? Satanás ofereceu para ele, te dou o reino, te dou tudo, para você não ir para a cruz. E ele falou, não, se eu aceitar tudo, o William vai estar lascado. Então é pelo William, é por mim, é pelo Claudinei que eu vou para a cruz. Ele se despiu da sua glória. Você já parou para pensar nisso? Quando ele disse, pai, se possível passa de mim esse cálice, ele não estava dizendo assim, pai, não deixa eu ir para a cruz, não deixa eu sofrer não, não deixa ninguém me bater não. Ele não estava preocupado com a dor, com o corte, com as feridas, com os açoites. Ele não estava preocupado. Sabe por quê, irmãos? Porque já tinha 2 lá pendurados que passaram por aquilo, homens. Ele não era o primeiro a estar pendurado em uma cruz, sim ou não? Era comum. As pessoas iam para a cruz naquela época. Então quando ele diz, pai, se você passa de mim esse cálice, ele não está dizendo, não está falando da cruz, do sofrimento. Não. Sabe do que ele estava falando? Ele sabia que naquele momento, na cruz, quando o meu pecado, o seu pecado, ia estar todo sobre ele, o pai não ia estar com ele. É isso que ele diz no momento da cruz. Meu pai, por que me desamparastes?
Quando você entende que o sacrifício dele foi pelos seus pecados, por você, para te dar a vida eterna, você começa a olhar com uma ótica diferente as dificuldades que te cercam. Aliás, você nem olha para aquilo mais. Você fala: eu tenho um preço muito grande. Eu sou valioso, eu sou valiosa. Amém? Aleluia. Então, amada, a culpa não é das pessoas, não é da igreja. É como que a palavra está chegando no meu coração. Como que eu estou recepcionando essa palavra. Como que eu estou acolhendo. Eu acho tão legal quando o Tiago fala. Olha como o Tiago fala: acolhei. Olha aquela criança no braço da avó. É da avó, né? Olha lá. Não, um bebê, pega um bebezinho. Cadê as crianças, os bebês? Estão lá, olha lá, ó. Está acolhida, olha lá, ó. Quando o seu bebê chora, lá no berço, o que a mamãe faz? Vai lá, pega a criança e acolhe, não é assim? Traz pro peito, traz pra cá, dá acolhimento. E logo, logo a criança para de chorar. Por que chorou, dá pra mãe? Não é assim ele fala? Ai, guti, coisinha gostosa, vovô, chorou, mãe. Porque lá tem um acolhimento perfeito. Então, quando o Tiago escreve, ele usa essa palavra. A gente tem que pegar a palavra e acolher no nosso coração. Acolher, receber. Falei, deixa eu trazer essa palavra aqui para dentro aqui. Que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo eu me tornei? Presta atenção. Porque tem pessoas no nosso meio e na igreja como um todo que um dia era um solo, meu irmão, pensa num solo bom, terra preta, molhadinha. Tudo que você coloca ali nasce rápido. Mas chegou uma seca. Chegou um tempo de crise e o solo endureceu, secou. O que o agricultor faz? Trata aquela terra. Ele precisa ir lá, meter a máquina, arar aquela terra, virar a terra. Uau! Mexer. Se precisar de calcário, colocar calcário. Precisa de adubo, coloca adubo. Diga assim: Senhor Jesus, pode mexer, pode virar a terra. É tão legal quando a gente canta, né? Esta casa é tua casa. Quando a gente fala, vem Jesus e muda as coisas de lugar. É tão legal, né? Pode mudar. Ei, muda. Mas na verdade a gente tem que dizer: Senhor, muda o meu coração. Ara o meu coração. Ara. Passa o seu arado no meu coração. E vira essa terra seca. Como diz o Justo de Oliveira, né? Essa terra sou eu. Que tipo de solo eu me tornei? Que tipo de solo eu me tornei? Terceira e última lição: a semente sem solo não pode dar fruto, mas o solo sem semente se torna inútil. Semente sem solo não dá fruto. Solo sem semente, inútil. Jesus disse o seguinte para nós, Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. Se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Mas se aplica também a nós. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Jesus falou: você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Se você não salgar, você está perdendo, não está cumprindo o seu propósito. Se você não iluminar, você não está cumprindo o seu propósito. Nos chamou para ser sal
e luz. Em Lucas 6, 43, 44, Jesus diz, ele já começou a tratar lá antes já, ó. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Da mesma forma, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Não se colhe frutos, figo de espinheiros. Não se colhe. Veja bem, você não é um espinheiro. O Senhor nos gerou para dar fruto e não para dar espinhos. O Senhor não alcançou o seu coração para que você se tornasse uma árvore cheia de espinho para furar os outros, mas para alimentar. Para alimentar. Amém? Para alimentar. Que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo eu me tornei? Primeiro solo, um solo duro. É isso que o texto diz. Um solo duro. Versículo 5. Parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Jesus vai e explica os discípulos. Explicação, versículo 12, né? São os que ouvem a palavra, mas não a deixam entrar em seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Ouve a palavra. Esse não é para mim não. É aquele, ele fala assim, né? Essa palavra é para fulano. Irmã fulana tinha que o irmão fulano tinha que estar aqui para ver essa palavra, né? Toda palavra é para mim, amados. Toda palavra. Só não é para mim palavra de maldição. Essa está repreendida, amarrada no nome de Jesus. Mas toda palavra que procede da boca de Deus é para mim. Toda palavra que sai da boca de Deus é para mim. Uau, é para mim. Ele diz, são aqueles que até recebem a palavra, mas elas não caem no coração. E por que ela não cai no coração? Porque o solo é duro. E por que o solo é duro? Já antecipei. Tantas coisas acontecem, amado, na nossa vida de fé, na nossa caminhada de fé, né? Que vem para endurecer o solo, queridos. São decepções, são chateações, traições, infidelidades, promessas não cumpridas, né? Pessoa que chega, te abraça, ei, tô aqui, cara, contigo. Que um dia já não tô mais aqui contigo, porque tô com outro agora. E o nosso tempo passou. O tempo hoje passa tão rápido para as pessoas, irmão. Já percebeu? Os propósitos são tão rápido estabelecidos e cumpridos. É ou não é? São circunstâncias na nossa vida que vem para endurecer o nosso coração. E aí a gente tem que estar atento. Senhor, amolece aqui de novo. Vem arar. Você acha que não, irmão? Você é diferente de mim? Porque o meu de vez em quando endurece. Começa a... Opa! E dá infarto, viu? De crente se endurecer dá infarto. Relaxa, solta. Vai embora, sabe? Em nome de Jesus. Respira. Esse dia lá em casa foi tão legal, né? A pastora estava assim meio nervosa, né? Nós estávamos meio nervosos, meio chateados com essa mudança, né? Aí a Alice chegou. Respira. Alice com 2 aninhos, mandando a gente respirar. E aí a gente com o coração, por que tu também não respira? Tu também precisa respirar. Deus usando a criança para nós, entendeu? Deus usa, irmãos. São coisas que vêm para endurecer o nosso coração, queridos. Tá? E o que acontece? Se ele tá... Não é que você está longe, está desviado, o Senhor não te ama. Não. Mas se o solo estiver duro, o que vai acontecer? A semente vai chegar e vai ser dispersada. Entendeu? Bate e vai embora. Sabe? Não cai. Então é por isso. Isso não é uma exortação em amor. Amém? Uma exortação em amor. Fique atento. Não deixe as decepções da vida endurecer o seu coração. Segundo tipo de solo. Primeiro solo, um coração duro. Um solo duro. O segundo tipo de solo, diga comigo, raso.
a semente caiu entre as pedras. E a Bíblia diz que elas chegaram até a nascer. Nasceram, mas ela não pôde dar fruto. Não chegou a dar fruto. Por quê? Pouca umidade. Pouca umidade, sabe? Então o solo não estava totalmente duro, mas era seco, era raso. E por isso eu comecei falando sobre a necessidade de se apaixonar pela palavra. Porque se você não estiver em contato com a palavra, familiarizado com a palavra, você é um terreno, um solo raso. Você entendeu? Porque profundidade só adquire na palavra. Aí vem uma bênção, uma palavra de bênção para a sua vida. Você, pá, que bênção, pastor. Meu Deus, essa palavra mexeu comigo. Mas se o solo é raso, quando chegar em casa, se aquele abençoado, ou aquela abençoada, ou lá no trabalho, ou alguma outra situação, você vai perder a bênção. Sim ou não? Sim. Então nós não podemos ser um solo raso. Precisamos nos amadurecer. E não chegam a amadurecer. A do caminho é perdida na saída ali, ó. Saiu da porta, o pássaro vem e leva, já come. A segunda levando um tempinho, mas não amadurece. Ele diz: parte caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Umidade. São as que recebem a palavra com alegria. Viu aí? Ai, Deus falou comigo hoje. Meu Deus, que coisa gostosa. Que trem bom. Uau, essa semana eu estou abastecido. Eles creem, duram algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. E a aprovação vem na vida de todo mundo, irmão. Todo crente. Essas pessoas são pessoas que vivem de resultados. Uma fé alimentada por resultados. Se não acontecer nada, desmorona tudo. Terceiro solo é o solo espinhoso. Parte caiu entre espinhos. Nasceu? Nasceu. Também nasceu. Agora preste atenção. Olha o detalhe. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela, cresceram com a semente, com aquela planta, e a sufocaram. Versículo 14. São os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Cresce. A beira do caminho é comida. Entre as pedras, morre logo, porque não tem umidade. A terceira, ela cresce, mas cresce junto com ela os espinhos que sufocam. E ele fala o que é os espinhos? São foco errado. Focos errados. Preocupações exacerbadas. Entende? Né? Anseios errados. Valores. Intenções do coração. Qualquer coisa é capaz de te tirar do foco, de te tirar do propósito. Ele diz, são os prazeres da vida. Ele diz, são as preocupações. Eu estou mais preocupado, pastor, com a minha família, nesse momento agora. Eu estou mais preocupado com o meu emprego, eu estou mais preocupado com o meu estudo, eu estou mais preocupado com a situação do país. Eu estou mais... Amados, tantas coisas surgem, acontecem e vêm para tirar a sua atenção daquilo que é mais importante para a tua vida, que é permanecer firme em fé, que é permanecer firme na palavra, que é permanecer crendo naquilo que Deus disse sobre você e sobre a sua vida. O que não falta é coisas, amados. O que não falta, inclusive, queridos, eu quero dizer uma coisa: cuidado com as distrações. Porque o que não falta é coisas boas
para nos distanciar do excelente. Aliás, o Justo de Oliveira diz que o que nos afasta do melhor de Deus são as coisas boas. Os que nos afastam da presença são as coisas boas. Porque todos vocês já são maduros o suficiente para entender aquilo que é ruim. Sim ou não? Mas uma coisa boa, amados. Uma boa proposta. Sim ou não? Pastor, essa proposta é irrecusável. São as coisas boas que nos afastam das coisas excelentes. Ele diz, o terceiro solo, espinho. Preocupações demais. Não permite o rio fluir. Sabe? Não permite o rio fluir. Terminando, quarto solo, quarto tipo. Ele diz que é um solo bom, mas a quarta parte caiu em uma boa terra. Em uma boa terra. O solo estava pronto, preparado. O solo do nosso coração, ele precisa estar nutrido com a palavra, e fertilizado com o Espírito Santo. Diga comigo, o solo do meu coração precisa estar nutrido com a palavra e fertilizado pelo Espírito Santo. Uau. Como é que não vai germinar, meu irmão? Como é que não vai dar fruto? Sim ou não? Não tem como não dar fruto. Essa é a combinação perfeita. Perfeita. Olha só. Quando a semente cai em uma boa terra, amados, a colheita é inevitável. E ela é excelente. O próprio Jesus diz, será a 100 por 1. Sabe o que é isso? Uma semente produz 100. Uau. Uma semente, 100. E é 100 com C, viu? Não é 100 com S, não. 100. O que nós precisamos, amados? Diga comigo, nutrir o nosso coração. Nutrir o meu coração. O que eu preciso? Nutrir o meu coração com a palavra de Deus. Encharcar o meu coração com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. E Espírito Santo gotejando lá, fertilizantes. É o fertilizante que dá o boom. Sim ou não? Fique de pé para nós terminar. Ou para parecer que está acabando. Versículo 8. Outra caiu em boa terra, cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isto, depois que Jesus contou a parábola novamente, explicou, tintim por tintim, ele disse assim, ó, tendo dito isto, ele exclamou. Até então ele estava só dizendo, quem tem ouvido, ouça. Mas agora ele exclama. Ele fala com mais avidez, com mais pressão, com mais força. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E é interessante que ele fecha o texto, né? Ele vai fechar falando de quê? De uma candeia. De candeia. Ninguém acende uma candeia e pega um vaso e coloca em cima. Muito pelo contrário, ele pega a candeia e coloca no velador. Você já recebeu a palavra de Deus. Você já tem a luz de Deus. Aliás, ele diz que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. O que nós precisamos fazer, amado? O que Jesus estava falando com eles, com os discípulos? Olha, vocês serão meus testemunhas. Ele já estava dizendo já que eles seriam testemunhas. E uma testemunha, ela está representando alguém. Ela está falando em nome de alguém. Vocês vão ser minhas testemunhas. Então eu preciso que vocês guardem a minha palavra, acolham a minha palavra, para que vocês possam instruir outros. Instruir outros. Como que as pessoas vão saber, meu lindo, minha linda, que você tem a palavra de Deus? Você não precisa sair na rua aí com o megafone. Eu tenho a palavra. Não precisa. Você só precisa
ser uma candeia. Deixe o mundo ver a sua luz. Deixe as pessoas perceberem a sua luz. A luz de Deus que está em você. Através de quê? Comportamento. Testemunho. Amém? Palavra da verdade. Eu tenho a palavra da verdade. Eu tenho a palavra de Deus. Ao pensar no quarto tópico, no quarto ponto que Jesus vem trazendo, eu aplico para mim, eu trago uma lição para a minha vida. Que se eu não tiver cuidado, no meu andar, na minha caminhada de fé, momentos eu sou caminho, solo duro, solo raso ou solo entulhado. Queria que você fechasse os seus olhos. A circunstância da vida, às vezes, gera situações nas nossas vidas e o nosso coração acaba se tornando um solo duro, ou um solo raso, ou um solo entulhado. Os espinhos representam todos os conflitos que muitas das vezes nós trazemos para dentro do nosso coração.